Olá, meus amigos. Márcio Canta aqui, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma excelente Páscoa e hoje curtam bastante aí o dia de Tiradentes. Hoje é feriado, dia 21 de abril. Hoje eu vim aqui para a gente falar um pouco de uma coisa um pouco diferente do que eu falo. Eu sempre falo de marketing, falo de vendas, falo de retenção, mas hoje eu queria falar sobre outra coisa. Queria falar sobre o que eu tenho entendido para que a gente possa tratar a nossa parte emocional. Por que eu falo isso? Porque eu tenho dificuldades na minha parte emocional. Às vezes eu faço alguma coisa e não dá certo, aí eu vou, corrijo, faço de novo, não dá certo. E quando esse não dá certo acontece, a gente precisa trabalhar o quê? A cabeça. Trabalhar a mente. Mas eu acho que eu entendi, quando eu li lá atrás, fazia uns 10 anos que eu li, um livro que chama O Segredo. Esse livro ele fala sobre você atrair as coisas para você. Mas eu acho que eu li errado. Por quê? Porque eu sei que a gente tem que ter bons pensamentos. Esse foi o que eu entendi naquela época. Nós precisamos ter bons pensamentos. Então vamos lá. Livro Segredo. Você tem que buscar atrair as coisas. Como que eu faço para atrair as coisas para mim, para que eu possa ter as coisas que eu desejo? Através de pensamentos. Isso não está errado. Não é dizer que isso está errado. Está certo, eu preciso ter bons pensamentos. O problema é que eu não tenho só bons pensamentos. Eu tenho bons e maus. Quando eu tenho bom pensamento e mau pensamento, eu estou pensando. E aí isso não estava entrando na minha cabeça. Como é que funciona isso? Pô, eu tenho sempre bom pensamento, sou um cara positivo. Então, para você ter aí, você tem que ser positivo. Então, eu sou positivo, eu atraio bons pensamentos, eu tenho bons pensamentos, mas mesmo assim as coisas não funcionam. Talvez você possa estar passando por isso. Mas aí agora, estudando outras pessoas e tentando entender um pouco mais além, eu preciso entender que esses pensamentos, eles podem me ajudar, mas eles também podem me atrapalhar. Mas eu ainda descobri uma coisa agora que eu comecei a pensar sobre isso e estudando uma pessoa aqui outra ali, e eu entendi que o que comanda não é o pensamento. Como assim, Márcio? Você vai querer falar agora, então, que você sabe mais do que a Rhonda Byrne, sei lá quem, esses caras todos que escreveram o livro O Segredo? Não, eles estavam certos. Só que estava faltando uma coisa aí. Porque só ter pensamentos pode me ajudar ou me atrapalhar. Porque o dia inteiro, na nossa cabeça, tem uma enxurrada de pensamentos. O dia inteiro a gente é bombardeado por pensamentos. E o que eu acho que é mais interessante nisso tudo é que a maioria desses pensamentos não vão acontecer. Por que não vai acontecer? Porque a gente está. O cérebro da gente, nosso pensamento, está minando aqui um monte de pensamento. De acordo com a vivência que ele tem, com as coisas que ele vê. Porque nós observamos 5% de forma racional, os outros 95% é de forma não racional. Quem toma a decisão é o cérebro. E aí ele está ali com as ideias dele, martelando as ideias dele, o que vai acontecer? Se você está com uma dívida e essa dívida vence no dia 30, a gente está no dia 21, ele já está me preocupando com essa dívida do dia 30, que eu tenho que pagar essa dívida do dia 30. Mas a gente ainda está no dia 21.
E se eu não paguei essa dívida que era para ser paga, por exemplo, no dia 30 do mês passado, ele continua botando na minha cabeça que eu deveria ter pago aquela dívida do passado. E ele está jogando. Você tinha que ter pago a dívida do passado, você não pagou, e agora? Como é que vai ser? Seu nome vai ficar sujo. Você vai entrar no SPC. Na verdade, nem essa dívida do dia 30, nem a dívida que eu tinha que ter pago no dia 30 do mês passado, e a gente já está no dia 21 desse mês, fazem parte da minha vida hoje. Porque hoje é o presente. Aqui é o passado e aqui é o futuro. Eu não consigo voltar aqui, eu não consigo chegar aqui, eu só posso viver isso aqui. Então eu só vivo o presente. Não adianta eu querer pensar que eu vou, tal, não sei o quê, aquele monte de pensamento que você só está minando a minha cabeça. São muitos pensamentos. E esses pensamentos, eles não me ajudam em nada. Por quê? Eles não me ajudam porque eles não são bons pensamentos. Eles não me levam a lugar nenhum, porque eu não posso chegar lá no futuro ainda, eu estou no presente. E o que eu já vivi no passado já foi, eu preciso resolver, mas eu preciso tentar entender como que eu vou resolver agora no presente. Ok, mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que esse monte de pensamento que está na nossa cabeça, ele está só gerando preocupações. Ele está gerando aflições dentro da minha cabeça, onde eu toda hora fico pensando, eu precisava resolver isso, eu precisava resolver aquilo. E aí, o que eu entendi agora? Eu entendi que não é o pensamento que vai mudar o que eu faço. Não é o pensamento que vai fazer com que eu tenha melhores resultados. Não é o pensamento nem bom nem ruim que vai me levar a algum lugar. O que vai me levar a algum lugar é o que está por trás do pensamento. Que a gente pode, para ficar simples e qualquer uma pessoa entender, é como se eu tivesse um software. Esse software fosse os pensamentos. E aqui, eu tenho o meu computador, hard drive, meu HD. O que eu gravo aqui no HD comanda se isso aqui vai funcionar, porque dentro desse HD eu vou ter um antivírus. O antivírus vai bloquear esses pensamentos aqui e não vai deixar eles acontecerem, porque o meu antivírus está dentro do HD trabalhando para que esses pensamentos não me atrapalhem. É como se esses pensamentos fossem um vírus. E eu não quero ter esse vírus. E aí o que eu faço? Eu reprogramo aqui, Eu não reprogramo aqui, porque reprogramar aqui é ter bons pensamentos. Mas será que bons pensamentos me fazem ter resultado? Se fosse assim, todo mundo que pensasse positivamente tinha resultado. Se fosse assim, todo mundo que pensasse eu vou ser rico, vai ser rico. Se fosse assim, todo mundo que pensasse eu vou conquistar tal coisa, eu vou conseguir minha casa própria, eu vou conseguir ir para academia, eu vou conseguir ir treinar, eu vou conseguir fazer uma dieta, e você conseguia. Mas não é, porque o problema não está aqui. Não é o teu pensamento positivo que vai te levar a atrair as coisas para você. E eu demorei muito a entender isso. O que faz a gente ter resultado é o que eu programo aqui, no HD. O HD é que vai fazer com que aquela coisa que eu pensei, que eu quero, que eu desejo, que eu busco, aconteça. Então a gente está reprogramando errado. A gente está reprogramando aqui, no pensamento. Reprogramando no pensamento. Não é no pensamento. A gente tem que reprogramar no HD. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a gente tem bons pensamentos. Nós temos vontade de vencer. Nós temos vontade de progredir, de ganhar dinheiro, de ser feliz, de não morrer. Qual é o maior medo que a gente tem na vida? O maior medo que a gente tem na vida é o de morrer. Só que a gente não pensa que vai morrer. Então a gente acaba convivendo com esse medo muito bem. Não sei quando eu vou morrer, não sei de que eu vou morrer, tudo bem. Quando você tem uma doença terminal, e aí você está
perto da morte, e aí você pensa na morte, e você pensa que realmente você vai morrer e tem um prazo determinado, aí aquilo é uma preocupação para você. Porque você não tem mais solução. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda acreditam em Deus e buscam a salvação, buscam a cura a todo jeito, porque elas não querem morrer. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que não adianta você ter bons pensamentos só. Você tem que reprogramar aqui, ó, no HD. Como eu reprogramo o meu subconsciente? Eu vou chamar o HD de subconsciente. O que é uma parte que não é consciente. Como que eu reprogramo meu subconsciente? Daí eu descobri que quando eu falo e eu acredito naquilo que eu falo e naquilo que eu penso realmente lá no fundo do meu coração, aquilo é a reprogramação que eu preciso fazer para que eu possa fazer a reprogramação no meu subconsciente. Então eu comando para o meu subconsciente, primeiro, para ele deletar aquele monte de coisa que está lá, que está me atrapalhando. Eu peço para tirar. Se fosse um computador, eu ia deletar. Melhor ainda, eu ia formatar. Por que eu vou formatar? Porque quando eu deleto, ainda fica na lixeira. Se fica na lixeira, está dentro do HD. Para quem entende computador vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas para quem não entende também vai entender, porque não é difícil. Se eu deleto alguma coisa do meu computador, eu deleto, mas ele fica na lixeira. Só que a lixeira do meu computador ainda está dentro do meu HD. A lixeira está dentro do HD. Então, aquela coisa que eu deletei continua no meu HD. Como que eu faço para excluir essa coisa de dentro do HD, de dentro do meu computador? Eu vou lá e formato. O que é formatar? É tirar fora. Não existe mais. Aquele arquivo vira outra coisa. Ele se transforma em outra coisa. Mas ele não funciona mais. Então a gente precisa formatar o nosso pensamento. Mas como que eu formato o meu pensamento? Quando eu formato o HD. Porque se eu não jogar fora o que está na lixeira também, vai continuar vindo até aqui, no pensamento. Então eu tenho que formatar. Então a primeira coisa que eu faço, Márcio, mas isso é tão complexo, isso é tão difícil. É complexo pra cacete. É difícil pra cacete. Porque eu estou um tempão estudando isso e não estou conseguindo entender. Mas agora está começando a clarear e eu resolvi fazer essa aula aqui. Porque eu acho que quanto mais eu ensino, melhor eu aprendo. Então quando eu estou fazendo essa aula aqui, eu estou pensando sobre tudo isso que eu estou estudando. E é por isso que eu venho aqui e sempre faço uma aula sobre alguma coisa que eu estou aprendendo. Então, o que eu pensei? Eu tenho pensamentos, que são vários durante o dia, e que nem sempre são pensamentos bons. Alguns são bons e alguns são ruins. Eu tenho que pensar positivo, para atrair as coisas que eu quero. Problema, não é só o pensamento positivo que atrai as coisas que eu quero. O que atrai as coisas que eu quero não está dentro do pensamento, está dentro do HD. Como que eu faço para deletar meu HD? Eu vou lá e formato meu HD. Tiro tudo de dentro dele, porque está tudo errado. Se eu não estou dando certo, se eu estou tendo dificuldade, se eu estou depressivo, se eu estou com ansiedade, meu HD está com algum problema. Não é meu pensamento, é meu HD. Então, o HD comanda os softwares, que são os pensamentos. Como que eu tiro os softwares do meu HD? Formatando meu HD. Formatei o HD, show de bola. Mas eu não posso só formatar meu HD, porque se eu só formatar o HD, eu não vou ter mais pensamento. Não vou pensar nem bom nem ruim. Eu vou ficar sem pensamento. É um computador sem software, sem programa, sem programação, sem sistema operacional, sem nada. Ele não funciona. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar novos softwares dentro do meu HD que eu acabei de formatar.
para que esses softwares que eu estou colocando dentro do HD que eu acabei de formatar funcionem em perfeita harmonia, funcionem de forma boa. Aonde eu vou buscar esses softwares? Na loja que eu comprei esses outros softwares que estão aqui, para botar dentro do mesmo HD para voltar a fazer a mesma coisa? Não. Eu agora vou em outra loja. Eu vou numa loja mais profunda. Essa loja mais profunda, a gente pode comparar ela, segundo alguns estudiosos aí, como o verdadeiro eu. Porque tudo isso que eu falei para vocês aqui acontece porque eu estou vivendo o falso eu. O que é o falso eu? É o eu que eu penso. Que tem pensamentos bons, pensamentos ruins, coisas boas, coisas ruins. E esse eu aqui é o falso eu, que é o que eu acho que eu sou. Então esse aqui é o que eu acho que eu sou, o falso eu. Agora, qual é o verdadeiro eu? O verdadeiro eu que eu quero colocar depois que eu formatei, que eu deletei os softwares de dentro do HD. Esse verdadeiro eu, ele está na minha essência. Alguns estudiosos que eu tenho estudado dizem que na nossa essência nós temos uma energia, uma vibração, uma conexão com Deus. Por que a gente tem essa conexão com Deus? Porque Deus está dentro de todos nós. E aonde que ele está dentro de nós? Ele está na essência. O problema é que a gente não acessa a essência. A gente acessa o software. Poucas são as pessoas que conseguem acessar a essência. Se você conseguir acessar a tua essência, você vai ver que na tua essência só tem coisa boa. Na tua essência, os problemas cotidianos não vão interferir em você. Aqui eu tenho sempre aborrecimentos, que são: eu tenho uma mãe, 87 anos, e ela esquece um pouco das coisas já, porque é natural, com uma idade dessa até eu esqueceria. E aí ela vai e desliga a geladeira. Aquilo me incomoda profundamente, porque eu sei que vai estragar as coisas que estão dentro da geladeira se ela desligar a geladeira. No começo eu falava, gritava, brigava, tal. Depois que eu fui entender que aquilo é uma coisa que me incomoda. E o que me incomoda é o que eu sou. Essa coisa que eu sou está aqui, ó, nesses pensamentos aí. Mas se eu pensar que não vai mudar, que ela vai continuar desligando a geladeira, e que ao invés de eu gritar, brigar, espernear, fazer alguma coisa, eu vou lá e ligo a geladeira. E deixo para lá. Isso já deixa de ser um desses pensamentozinhos aqui, ó. Eu já tirei um desses pensamentozinhos aqui. Ah, ela vai desligar a geladeira. Esse pensamento já não existe mais em mim. Por quê? Porque eu vou lá e ligo a geladeira, eu sei que ela vai desligar. Eu falo com ela, olha, eu vou fazer uma live aqui em cima e eu vou estar ao vivo para um monte de gente e, por favor, não vai lá, porque senão vai me interromper. Depois, quando acabar, eu te aviso, aí você pode subir lá à vontade. Não dá 20 minutos de live, ela está aqui. Eu ficava irritado, eu ficava brabo, ficava nervoso. Hoje eu não fico mais. Por quê? Porque é menos um pensamentozinho desse aqui que eu eliminei para atrapalhar minha mente. Por que eu fiz isso? Porque eu comecei a entender que não é aqui que eu tenho que estar olhando. Tem que estar olhando aqui, ó. Porque essa essência que tem Deus dentro dessa essência, que é a minha essência como homem, e que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, e que essa fagulha de divindade está dentro de mim, porque está em todos nós, lá só tem bondade. Lá esses problemas da vida não interferem. E se você entender isso,
Aí você vai começar a mudar teu pensamento, porque você começou a instalar novos softwares dentro desse pensamento, você começou a instalar nova programação aqui dentro, que vem de um lugar onde não tem programas que fazem você perder tempo. Não tem programas que fazem você perder a cabeça. Não tem programas que fazem você perder o teu centro. Isso foi tão difícil de eu entender que, assim, eu tive que estudar um monte de gente e eu ainda vou continuar estudando, porque, lógico, que eu não sou dono da verdade, isso daí não é verdade absoluta, ainda tem um monte de coisa por trás disso, mas que isso me ajudou muito a viver a vida que eu vivo hoje. Porque a vida que eu vivo hoje, eu não estou me incomodando com o futuro. Não sou ansioso. Não estou me incomodando com o passado. Não sou depressivo. E eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer hoje. Eu não procrastino, que é o mal do presente. Mas por que eu tenho esse pensamento hoje? Porque eu não estou mais trabalhando aqui. Eu não estou trabalhando aqui. Eu estou trabalhando aqui. A minha mentalidade, o meu pensamento, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu admiro, estão aqui, ó, com a visão da minha essência. Então hoje, quando eu vou, alguma coisa me aborrece, uma das coisas que eu descobri, e depois que eu descobri isso, eu comecei a entender muita coisa que eu fazia. E entender porque eu perdi tantas oportunidades. Porque eu sou reativo. O que é ser reativo? Reativo tem duas coisas, uma boa e uma ruim. Acho que tudo na vida tem uma coisa boa e uma ruim. A reatividade, ela me fez chegar até aqui. Porque quando eu tenho dificuldade, eu sento o couro e vou e busco e consigo aquilo que eu quero. Isso é o ponto positivo da minha reatividade. Eu reajo muito rápido a coisas que me acontecem. Aconteceu uma coisa ruim, eu reajo e vou e melhoro. E aí eu faço com que aquilo se transforme numa alavanca para me levar para frente. Essa reatividade é boa por isso. Por outro lado, a reatividade é péssima. Porque ao mesmo tempo que eu sou um cara muito bacana, muito bom, muita gente boa, muito bacana, muito legal, eu sou um cara reativo. Então, se você vier e me tacar uma pedra, eu vou te tacar duas pedras. Essa é a reatividade. Reatividade é você reagir rápido. O problema da reatividade é que ela te traz transtornos. Então, o que eu comecei a entender? Eu não posso agir de imediato. Eu preciso mergulhar no problema, entender o que está acontecendo para depois reagir. Talvez a minha reação possa ser igual a quando eu fosse reagir automaticamente. Pode ser, dependendo do que for. Mas a reatividade, ela tira a tua razão. Quando a reatividade tira a tua razão, você não consegue agir de forma racional. E aí o que você precisa fazer? Você precisa deixar de ser reativo imediatamente e para ser reativo com pensamento. Você precisa pensar antes de reagir. Porque aí você vai começar a entender. E aí você não vai pensar aqui, você vai pensar aqui. Porque quem pensa aqui vai reagir. E talvez de forma imediata. Quem pensa aqui vai entender. Por que a pessoa fez isso comigo? Por que a pessoa me tratou dessa forma? Por que a pessoa me julga sem nem eu me conheço, quanto mais ela vai me conhecer? E se ela me julga, por que ela não me conta para eu melhorar? Aí que está a parada. Quando eu começo a pensar aqui, na essência, Deus faz as coisas muito bem alinhadas. O problema é que a gente não consegue alcançar essa essência dentro de nós mesmos de forma muito fácil. A gente alcança aqui, ó. A gente trabalha aqui. E não é trabalhando aqui que a gente vai resolver coisas que aqui não existem. Então, o que eu quero deixar claro aqui é o que eu estou aprendendo, que eu estou começando a entender, que eu estou começando a decifrar dentro da minha cabeça, é que nós somos bombardeados por milhões de pensamentos.
Desses milhões, 100 desses pensamentos talvez aconteçam. E você se preocupa com os outros milhões de pensamentos. E você, quando olha para isso tudo aqui, você não consegue fazer uma distinção clara e real de que era aqui que você devia estar pensando. Era com esses pensamentos aqui. São esses softwares que eu tenho que encher a minha cabeça de pensamento. Porque quando eu encho minha cabeça com os pensamentos, com esse software da minha essência, eu só vou colocar coisa boa ali dentro. E aí você começa a ter bons pensamentos. E aí você começa a ter positividade. E aí você começa a atrair as coisas para você. E aí você vai ter tudo que você quiser. Dinheiro, sucesso, saúde, paz, tranquilidade. Vai viver tua vida mais feliz. Por quê? Porque você mudou a loja que você está comprando teus softwares. Essa loja aqui é uma loja pirata. Esse software está com vírus. Essa loja aqui só vende software original. E que funciona e que é legalizado. E que faz a tua vida melhor. Então, isso é que eu quero que você pense. Agir de acordo com a tua essência. Achar a tua essência é difícil. Não é uma coisa fácil. Se livrar dos softwares piratas, que são os pensamentos que vão populando a tua cabeça. Formatar. Deleta e formata o teu HD. Pensa direto no teu HD. O teu HD é a tua essência. Se você conseguir fazer isso que está aqui, te garanto que você vai ter a vida que você sonhou, a casa que você quer comprar, o dinheiro que você quer ter e o amor que você busca, a família que você sempre sonhou, você vai ter tudo. Por quê? Porque você agora começou a entender. Antes, você era ignorante. Você ignorava as coisas. Você não sabia. Agora, eu estou te falando que é assim. E eu não sou dono da verdade, mas é assim que eu vejo a minha vida hoje. E é assim que eu acho que, se você conseguir fazer isso aqui que eu estou te falando, você só vai ter aqui bons pensamentos. E isso vai mudar tudo na tua vida. Aquela tomada que me incomoda, que ela desliga da geladeira, já não me aborrece mais. Vir aqui enquanto eu estou fazendo live, não me aborrece mais. Outras coisas que são feitas na minha vida durante alguma coisa que eu não gosto que faço, não me aborrecem mais. Então, essas coisas e pequenas coisas que se transformam numa grande coisa, acaba atrasando a nossa vida. E se você pensar com a essência e descobrir o que tem dentro da tua essência, o que é essencial para você, tem duas coisas. A necessidade, que aí você vai ter necessidade de várias coisas para você viver, para você construir, para você conquistar, para você ter. E mais importante, observe o ser e não só o ter. Porque o ter vai ficar por aqui, o ser vai com você. Então, preste atenção. Às vezes é muito melhor você entender isso de uma vez e tentar corrigir do que continuar vivendo nesse turbilhão ali com várias coisas incomodando a tua vida. Então, assim, pensa comigo. O que tem na minha essência? Começa a pensar lá no fundo, no teu interior, na parte mais inacessível de você. Porque o que realmente importa para você? Se o que importa é falar porque mexeu lá na tomada da luz da geladeira, talvez você tenha que repensar. Se o que importa é ter dinheiro a qualquer custo, passar por cima de qualquer um, sem ver quem está embaixo, não interessa pisar em cima de todo mundo para ter o que você quer,
como diz a novela que está rolando de novo aí, Vale Tudo. Pensa se é isso que está na tua essência. Mas descubra o que tem na tua essência realmente. Porque quando você conseguir começar a enxergar a tua essência, você vai começar a carregar de dentro da tua essência pensamentos aonde você não vai se incomodar com coisas terrenas, com coisas da vida cotidiana. Você vai se incomodar se alguém fizer mal a alguém, se você vê uma injustiça, se você vê algo que não era para ser feito e está sendo feito. Isso vai te incomodar, porque está incomodando a tua essência. Está incomodando você lá dentro, lá no fundo. E entenda que Deus está dentro de você e Ele não vai querer mal para Ele mesmo. Então Deus não vai querer mal para você. Deus não vai querer mal para o corpo que Ele está dentro. Deus não faz nada de errado. Nós é que não conseguimos acessar essas coisas que a gente está começando a entender agora, porque agora o homem está estudando a mente, está estudando o comportamento, está estudando o comportamento humano, está estudando aquilo que a gente faz de errado, está tendo dificuldade com doenças mentais que estão cada vez mais presentes na nossa vida e agora a gente está estudando sobre elas, entendendo por que elas existem. Então, a dica que eu te dou é: mergulha na tua essência, deleta as coisas que você tem na tua cabeça que podem estar te incomodando, formata teu HD e começa a colocar coisas da tua essência nesse HD para que você possa ter novos e melhores pensamentos. Você falou com o Márcio Canto. Um abraço, seja feliz, sucesso!